Livro dos Salmos, o número 121, é o que eu convido a igreja a abrir comigo. Livro dos Salmos, o de número 121, verso de número 1 e o número 2 está escrito aqui assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A igreja concorda em repetir comigo estes dois versos? Leiamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este salmo, conforme a história, se diz que ele é anônimo. Não temos, por intermédio de uma meditação, quem foi o escritor direto deste salmo. Há alguma sugestão de alguém que possa vir a ser. Mas mesmo sendo este salmo anônimo, não sabendo quem o escreveu, uma coisa é certa: a pessoa que o escreveu é a pessoa que confiava unicamente no socorro vindo do Senhor. Isso já é muito importante para nós. E dentro de uma meditação nesta palavra, quando o salmista usa esta expressão, o que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que os irmãos observassem que o verso de número 1 do Salmo 121, ele é uma pergunta que o próprio salmista, inspirado por Deus a escrevê-lo, ele faz. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Aí a pergunta que ele faz é: de onde me virá o socorro? De onde me virá? Então ele mesmo no verso 2 dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu passei a refletir um pouco acerca desta escritura. Eu gostaria de primeiramente de valer-me aqui de uma questão histórica que nos ajuda a compreender bem melhor a razão por que o salmista assim escreveu este salmo. Dentre as muitas histórias bíblicas registradas na Sagrada Escritura, que nos narra momentos de guerra entre nações e nações, nós temos um momento só que eu gostaria de citá-lo como exemplo, porque são diversos. É um registrado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 14, onde, sendo o rei Saul, ele pelejava com a nação dos filisteus, que era uma nação que sempre se opunha contra os filhos de Israel. E no momento daquela guerra, não foi o único momento que este fato que eu conto à igreja aconteceu, porque há muitos episódios assim, como eu digo, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, onde durante aquele momento de guerra, pelo fato de que o rei Saul, naquele presente momento, era um rei que estava em posição de rebeldia contra Deus. Era um rei que não estava temendo o nome do Senhor. Então o Senhor não era com Saul e consequentemente ele também não era com os filhos de Israel favorável. E por razão de não terem a proteção de Deus, havia necessidade de que eles fugissem dos inimigos, porque muitos filhos de Israel eram feridos no combate e eram mortos no momento da batalha.
Até que no capítulo de número 14, no primeiro livro do profeta Samuel, nos narra um acontecimento em que, vendo os filhos de Israel que perdiam a guerra, eles fugiram e subiram para os montes. Um lugar de refúgio quando estava em fuga no momento de batalha. Enquanto que a nação inimiga, conforme as leituras que você pode fazer, ficava então tomando o despojo daquilo que era deixado no campo de batalha. Mas também existe na Sagrada Escritura a narrativa de episódios em que, mesmo que alguém fugisse buscando socorro ou refúgio no monte, a nação inimiga subia até o monte e ainda mesmo assim, lá em cima no monte, eles tomavam à força os seus adversários. Eu entendo que a expressão do salmista aqui é esta, porque ele diz com estas palavras: sabendo que nos muitos momentos que alguém se via afligido no momento de uma guerra, sendo ela física ou quando muito mais nós entendemos espiritual, fugiam para o monte para encontrar refúgio, para encontrarem um lugar de abrigo. Mas o salmista aqui diz: elevo os meus olhos para o monte. E ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Porque ele entendia que em algumas circunstâncias, mesmo ele tendo a oportunidade de buscar socorro no monte, ainda assim, ele entendeu que lá naquele lugar não era o lugar aonde ele estaria verdadeiramente protegido. O salmista compreendeu de forma grande e espiritual que só existe uma maneira em que uma alma está segura. E qual é? É a sua resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É muito boa a expressão dele, porque ele entendeu que não há ao redor do planeta Terra um lugar seguro sequer, senão na presença de Deus e sendo socorrido pelo próprio Deus. Se hoje em dia, conforme aí os estudos dizem que o Pico Everest é considerado o lugar mais alto do planeta Terra, e alguém tente entender que lá ele encontrará um lugar de refúgio, um lugar de socorro para se abrigar de muitas circunstâncias difíceis, a palavra de Deus nos mostra de maneira profunda e espiritual que jamais se encontra refúgio em qualquer lugar aqui neste mundo. Socorro, o salmista disse, é somente no Senhor, que fez o céu e a terra. E dentro desta expressão, a respeito do socorro, que ele entendia que necessitava, o que me veio ao coração é como está o mundo. E eu não vou dizer atualmente, porque se nós aqui expressássemos muitas palavras acerca da maneira como o mundo está, olhando para tempos atrás, nós sabemos que por aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós e das pessoas de mais idade que nós, sempre se ouve dizer que também haviam momentos difíceis, momentos ruins, momentos em que a humanidade, em todo tempo, sempre buscou ser socorrida. Sempre procurou uma maneira de se abrigar. E quantos, e a igreja sabe muito bem, em busca deste abrigo, procurou o abrigo incerto. Procurou um abrigo que na realidade não lhe ofereceu nenhuma proteção verdadeira, ao ponto que, experimentando aquilo que ele entendia ser um abrigo e se conscientizando de que não era abrigo nenhum, a única maneira de se abrigar
seria debaixo da proteção de Deus. Irmãos, sabem que hoje em dia o mundo está como está. É bem claro que, analisando as situações em décadas anteriores, as coisas não estavam tão terríveis como no dia de hoje. Jesus mesmo chegou a expressar: basta a cada dia o seu mal. E Jesus também chegou a dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Esfriando-se o amor, o que acontece? A malignidade aumenta, cresce a cada dia. E hoje em dia, irmãos, os irmãos vê como estão as situações. As pessoas andam amedrontadas. Quantos colocam em suas casas a tal da cerca elétrica? Muitos têm alarmes por todos os lugares. As pessoas têm medo de curvar alguma rua ou viela que esteja no momento de escuridão. Quanto medo, quanto pavor, quanto amedrontamento perdura nos corações da humanidade no dia de hoje. E tudo isso é consequência do quê? Da maneira como está o mundo. As pessoas andam com medo a todo instante. E isso nós temos visto, temos presenciado. Mas nesta noite há uma palavra de vitória para cada um de nós. E a palavra de vitória é que, quando houve realmente uma decisão de entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, sendo Ele agora o nosso Salvador, o medo não pode mais fazer guarida em nossos corações, porque agora nós temos o quê? O que diz o Salmo de número 91 e o verso de número 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quem é o esconderijo do Altíssimo para nós? É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é o esconderijo aonde, sendo nele abrigados, não precisamos ter medo de nada. Não estou querendo dizer aqui que, por razão destas circunstâncias, as pessoas não devem de maneira alguma fazer isso ou aquilo para se protegerem. Mas a razão é que uma palavra, ela é muito usada como uma argumentação justificatória. E é a palavra: mas eu preciso vigiar, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, eu preciso me fechar, porque o mundo está assim, ele anda de mal a pior. Eu preciso colocar 7 chaves na minha casa, eu preciso rodear a minha casa de seguranças, eu preciso fazer de tudo para que os meus bens materiais estejam bem protegidos, ao ponto que eu não seja lesado de alguma maneira pela malignidade que habita neste mundo. Mas eu quero dizer para a igreja, para nós, irmãos, a proteção vem do Senhor. Ou confiamos ou não confiamos que a proteção vem dele, ou temos fé suficiente para acreditar que nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, ou então não temos fé. Não existe meio termo. Ou você confia inteiramente, ou você não confia que ele é o teu único socorro, e não há outra maneira de você ser protegido senão com a proteção do Senhor. Há poucos dias eu dava atenção a uma situação em casa que me levou a observar aquilo que estava acontecendo e a refletir bastante. A cachorrinha de estimação, ela deu uma cria, nasceram ali alguns filhotinhos, alguns cachorrinhos. E no mesmo instante, os irmãos atentem bem para que vocês compreendam. Eu também tenho ali no meu quintal, por ele ser bem grande, eu gosto também, algumas galinhas. E uma estava chocando 12 ovos e nasceram os pintinhos. Aí então ela desceu com os pintinhos no chão do seu ninho e começava a conduzi-los
a um lugar onde ela pudesse procurar para eles alimentação. E no mesmo instante a cachorra passeava no quintal com os cachorrinhos, com os filhotinhos. E eu comecei a dar atenção a uma coisa que acontecia. Às vezes algum dos filhotinhos se aproximava dos pintinhos. E o que acontecia? Aquilo que é natural do próprio animal, que Deus assim fez, os irmãos sabem muito bem. Isso não é desconhecido para vocês. Ela levantava suas asas, ela se alvoroçava de uma tal maneira que parecia que dobrava o tamanho do seu corpo e ia com terríveis bicadas em cima dos filhotinhos da cachorrinha que eu tenho em casa. Ao ponto que os filhotinhos saíam gritando numa disparada. E aí sabe o que acontecia imediatamente? A cachorrinha de estimação que eu tenho, sendo a mamãe, corria para proteger o filhote. E quando ela chegava até a galinha, para poder acometer a galinha avançava nela com terríveis bicadas. E acredite, meu irmão, a minha cachorrinha tem 3 vezes mais altura que a galinha, e a galinha botava ela para correr. Só que eu não quero aqui só contar história de animal, porque dentro das reflexões que faço, eu me preocupo muito com o mundo espiritual. E rapidamente, a palavra de Deus que está na minha mente, o Senhor me fez lembrar do que Jesus chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu vos ajuntar debaixo de mim, ou junto comigo, por assim dizer, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos. Por que Jesus disse esta palavra? Porque eu vejo aqui Jesus oferecendo 2 coisas mais importantes para uma alma. Sabe o que são essas 2 coisas? Calor e proteção. Porque quando a galinha tem os pintinhos debaixo de si, é para aquecê-los. E quando ela se alvoroça para poder ir em direção ao adversário, ao oponente, é para proteger. E sabe o que eu achava interessante? É que enquanto ela ia em direção à cachorrinha, a cachorrinha tentava ir do lado dela, e ela ia virando. E ao mesmo tempo, irmãos, que coisa tremenda eu observei, com a asa, ela abria mais e procurava manter os pintinhos na sua retaguarda. Deus é assim, meu irmão. Deus cuida de nós. Deus não deixa que o vilão, que o devorador, que o adversário da igreja, quando ele vem contra nós, ele venha nos acometer diretamente, não. Ele fica na frente e ele coloca eu e você na sua retaguarda. Sabe por quê? Porque nós somos protegidos por ele. Você pode agradecer a Jesus porque você tem recebido a sua proteção. E ele protege muito bem. E ali, quando eu vi aquela cena, foi isso que me veio à mente: a sua valentia, a sua braveza. Que coisa linda! Mesmo sendo ela tão pequena, ela não se importava com o tamanho do adversário. O que ela se interessava era de proteger a sua ninhada. Talvez ali, eu só quero usar aqui uma simbologia, se você quiser sorrir, tem toda a liberdade. Se os pintinhos tivessem uma consciência no momento deste de desespero, poderiam até clamar: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro é só debaixo da asa da minha mamãe. E hoje, irmãos, aonde é? Pode sorrir, porque é interessante dizer assim, mas agora eu digo a você, levando no mundo espiritual para nós e para nós. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Lá o salmista disse assim, olha, preste atenção: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele repete, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E hoje em dia, quando alguém se vê num momento difícil, ele não faz como o salmista, ele não eleva os olhos para os montes. Mas hoje, irmãos, os nossos olhos são elevados
e direcionados a qual lugar? Quantas pessoas hoje, os montes aqui do salmista, trazendo para os dias de hoje, quantos dizem que quando estão em um momento de dificuldade, elevam também os seus olhos para o monte espiritualmente? Mas que monte que seria nos dias de hoje? Qual é a segurança de muitos nos dias de hoje? Quantos por aí acham que a segurança é o seu dinheiro? Quantos acham que a segurança são as suas posses? Eu estou bem, eu estou tranquilo. Se alguma coisa me acontecer, com toda certeza, aquilo que eu possuo, aquilo que eu granjeei, aquilo que eu acumulei, será a minha segurança, será o meu socorro. Quantos colocam os seus olhos neste monte? Elevo os meus olhos para o quê? De onde vem o socorro? O socorro vem unicamente do Senhor. Há uma palavra na Bíblia que quando Acabe, que também era rei de Israel, estava guerreando contra os sírios, a palavra de Deus nos diz que Acabe também era um rei ímpio. Ele não temia o Senhor como devia temer. E justamente naquele momento de batalha, ele estava unido a um outro rei chamado Josafá. A palavra de Deus nos diz que, enquanto Acabe estava no momento de guerra, no campo de batalha, sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Que a palavra de Deus diz que Acabe estava com a sua armadura real. Acabe estava todo encouraçado. Acabe se sentia protegido, porque ele estava com a sua armadura de guerra. E quantos aqui conhecem esta palavra que eu estou falando sobre ela agora? E ele se sentindo seguro, a sua segurança estava naquilo que estava sobre o seu corpo. Só que Acabe não tinha proteção de Deus. Porque o que é que nos diz a palavra? Que de repente, um homem do exército inimigo entesou o seu arco na sua simplicidade, atirou a flecha, a qual acertou o rei entre as fivelas e a couraça. Ainda que Acabe se sentia protegido com aquela armadura, havia um lugar no seu corpo que era vulnerável, e foi bem ali que a flecha chegou e Acabe morreu. Agora, eu quero usar uma outra figura. Primeiro a de Acabe, agora é a figura de Davi. Para Davi o negócio foi diferente. Para Davi, Saul lhe ofereceu a sua armadura e disse para ele: toma, filho meu, coloca minha armadura para que estejas protegido. Davi chegou até a colocá-la, mas ele viu que não era aquilo que iria protegê-lo. Davi então deixou a armadura e foi no ribeiro, tomou 5 seixos e com a sua funda enfrentou Golias e venceu. Mas sabe onde está a diferença entre Acabe e Davi? É que Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Acabe era desobediente a Deus, porém Davi era obediente ao Senhor. E usando estas duas figuras como a leitura bíblica no Salmo de número 121, o que eu digo aqui agora é que a proteção de Deus é uma consequência da tua fidelidade. Se fores fiel, Ele te guardará. Se fores infiel e não temeres o nome do Senhor e não guardares os seus mandamentos, com toda certeza, no momento da batalha, haverá um lugar vulnerável em ti. Então, cabe a nós todo cuidado em lutarmos pela fidelidade a Deus, porque não adianta nem clamar no dia da guerra, se não temer o nome do Senhor, e se a Ele não formos fiéis, quantas batalhas haveremos de enfrentar? Mas nós não vamos precisar
colocar os nossos olhos no monte. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui no Salmo de número 124, se você ainda está com a Bíblia aberta, olha o verso de número 7, porque agora sim, este aqui foi escrito por Davi. No Salmo 124, verso 7 e 8, ele escreve: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Verso 8, toda a igreja, leia comigo agora. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui, nesta expressão, Davi ainda usa uma verbalização mais intensa. Ele diz que nós escapamos do laço do passarinheiro. Diz aqui ele que o laço quebrou-se e nós escapamos. Irmãos, somente quem quebra o laço do passarinheiro é Deus. Então, para minha alegria e para a tua alegria nesta noite, nós podemos agradecê-lo. Sabe por quê? Porque manifestando o seu glorioso socorro, um dia ele quebrou o laço do passarinheiro em que nós estávamos laçados nele. E o que aconteceu? O seu socorro veio ao nosso encontro e nós somos libertos. O passarinheiro aqui simboliza Satanás, que armou o laço e nos prendeu. Mas glorificado seja o nome de Jesus nesta noite, porque ele nos salvou. E hoje a palavra para nós é: de onde vem o nosso socorro? Não vem de outro lugar, a não ser do Senhor nosso Deus. Não confiemos em nada neste mundo que possa nos oferecer um suposto momento de socorro. A todo momento que você se ver em perigo, o único que pode te socorrer é o nosso Deus. Uma vez eu já disse aqui aos irmãos, e eu quero repetir, porque este momento marcou muito a minha vida. Quando contei para a igreja aquela situação em que eu vivenciei com meu filho caçula, quando ele dentro de casa viu um escorpião que entrou dentro da sala e com um aguilhão armado vinha na sua direção, e ele começou a gritar por mim. Ele começou a gritar desesperadamente por mim. E quando eu fui até a sala, ele me mostrou o escorpião. E eu calmamente peguei uma vassoura, matei o escorpião e o coloquei no lixo. Aí quando eu sentei no sofá da sala, ele sentou no meu colo e disse para mim: pai, eu fiquei tão desesperado e você ficou tão calmo, pai. Você matou o escorpião. E no momento que ele conversava comigo, aí Jesus já me levava a pensar profundamente na proteção dele para com a minha vida. Porque o escorpião representava uma ameaça mortal para o meu filho Manaém. Mas quando ele clamou por socorro, o pai dele chegou e deu um fim da situação. E assim é o nosso Pai. Se nós clamarmos socorro a Ele, Ele virá e nos socorrerá em qualquer circunstância da nossa vida. Mas o que nós precisamos? É ser como Davi, é ser fiel. Porque se formos infiéis, irmãos, entendam a palavra, haverá um ponto vulnerável em nós e poderemos ser atingidos. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.